Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber a minha amiga Gleide Márcia, doutora Gleide Márcia, para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem, uma pergunta para a doutora Gleide, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, doutora Gleide. Boa tarde, Selminha, todos os ouvintes aqui da Gazeta FM. Gostei da vinheta, viu? Achei linda, bem legal mesmo, gostei. Eu nunca tinha parado para ouvir a vinheta, os detalhes do programa, né? Tinha ouvido porque está bem divulgado, né? Cada semana você traz um convidado também, né? Verdade. Então é um prazer todo meu aqui, você está aqui no meu programa. Então, conte sua história, doutora Gleide. Eu até perguntei a você, né? O que vai ter nessa... Conte sua história. Eu tenho muitas histórias, viu? Que bom. A minha história é composta de várias, né, pequenas histórias. Eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? O que a gente vive, as nossas experiências, né? Enfim, a nossa história mesmo, né? Verdade. Então, eu sou uma jacuipense, né? Nasci em Riachão. Meus pais também são jacuipenses, né? Gosta mais do microfone um pouquinho. Meus pais também são jacuipenses, né? Eu sou a mais velha, né, de 3 irmãos. Sim. Então, eu sou a filha mais velha e a única mulher. Então, é uma responsabilidade grande, né? Nesse âmbito familiar aí, foi sempre uma responsabilidade grande, né? Então, nasci no Hospital Bom Samaritano, né? Que naquela época já existia o Bom Samaritano, mas que não era o mesmo lugar. Sim. Era, se eu não me engano, ali no fundo do Banco do Brasil. Acho que hoje onde funciona a Escola Santana. Isso. Aí minha mãe dizia que eu nasci ali, né? Que ali era o Hospital Bom Samaritano. Então, tenho essa história do meu nascimento, né? Foi lá no Bom Samaritano, um parto normal, mas que precisou de fórceps, né? Precisou de uma ajuda. Que eu nasci muito pequenininha, né? Sempre tive essa história que eu nasci bem pequena. E que com muita alegria, né? Porque minha mãe sonhava também em ter uma filha mulher. Então, como a primeira filha foi uma mulher, hoje está mais fácil, né? Porque hoje tem ultrassonografia e você acaba sabendo o sexo, tem a sexagem, né? Isso. Mas antigamente não era assim. Então foi essa surpresa que ela ficou muito feliz, né? Dessa filhinha dela, amada, que chegou. Aí você foi a primogênita. Eu sou a primogênita. Aí depois veio mais 2 irmãos. Sempre tive vontade de ter uma irmã. Né? Eu sempre ficava na expectativa de que seria uma irmã. Mas aí Deus me deu 2 irmãos maravilhosos, né? Que eu falo que são minhas irmãs também, porque são irmãos que eu consigo conversar sobre tudo, que a gente tem uma intimidade de irmão muito grande, né? Nós somos criados com muita intimidade de irmão. Minha mãe sempre falava que um tinha que zelar pelo outro, que um tinha que cuidar do outro. Isso. Tem que ser assim mesmo. Irmãos tem que ser unidos o tempo todo, né? Mas eu vejo cada história de irmãos distantes, sabe? Que é triste, né? No final das contas é triste, porque é muito triste você estar no mundo sozinho, né? E essa coisa de ter um irmão é muito legal. Sim, aí quando você nasceu, você nasceu em Riachão e sempre morou em Riachão? Então, eu nasci, fui a primeira. Eu fui morar em Salvador aos 13 anos. Por quê? Porque desde pequena eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu sempre fui muito estudiosa. Você estudou aonde? Na Escolinha Santana, com a antiga professora Dagmar. Olha, minha professora também. Foi, a professora Dagmar foi assim, foi uma grande incentivadora assim, para eu ser médica, não é? Porque antigamente tinha isso, né? Não sei como é que tá hoje, acho que hoje já se pensa mais na questão do que é que eu quero fazer. Mas antigamente tinha poucas opções e
Os melhores alunos, eles iam fazer ou direito ou medicina. Olha. Aí o professor Dagmar olhava para mim e falava, Gleide, você vai ser médica. Olha. Eu tenho certeza que você vai ser médica. Então, o professor Dagmar, eu e ela, nós construímos uma amizade muito legal. Além de ser professora, as pessoas tinham um pouco de receio dela, um pouco de medo, porque ela era aquela Rígida. austeridade, rígida. Mas eu consegui quebrar, sabe? Eu consegui romper esse bloqueio, vamos dizer assim, porque eu sou meio, né? Sei. Eu tenho esse jeito meio de estar conquistando, de estar conversando, de empatia. E assim eu fiz com o professor Dagmar. Então, o professor Dagmar, eu quebrei essa barreira aí com ela. E a gente conseguia ter uma relação de amizade, assim, dentro do possível, né? Isso é bom e tem que ser assim, né? Porque o vínculo de uma pessoa com a outra faz tudo fluir, né? A amizade aumenta, né? Isso é muito bom. E como foi sua infância, assim, com seus irmãos? Como foi você com a sua Então, convivência? eu estudei na escolinha de professor Dagmar, sempre, né? Então, eu era mais velha, meu segundo irmão veio quando eu tinha 4 anos, que é daí que a gente começa a lembrar das coisas, né? Dos 6, 7 anos em diante. Isso. Mas o que eu lembro da minha infância é que eu brincava muito, às vezes hoje as crianças nem têm a oportunidade de brincar, né? Mas eu brincava muito de boneca, eu brincava de casinha, eu inventava o que brincava. Brincava de vender doce. Tinha vontade de ter uma empresa, porque eu botava os doces tudo pendurado no rola de casa e quem passava na rua, venha comprar esse doce. Olha que legal. Eu lembro muito disso. Eu vendia doce, ficava feliz porque tinha comprado com aquele doce. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Eu não fui uma criança muito travessa, não. Não? Não. Foi obediente? Eu fui. Olha, não deu trabalho Eu sempre não. foi muito certinha, não dei trabalho, nunca fiz muita traquinagem, muita desobediência, nada disso. Eu fui uma filha bem obediente. Olha. A única coisa assim da minha infância que minha mãe fala muito e da adolescência é que eu sempre inventava muitas coisas para fazer, entendeu? Eu não ficava parada. Você era bem comunicativa. Isso, eu inventava, porque assim, se tivesse trabalho da escola, eu queria, vai ser lá em casa, aí ia todo mundo lá pra casa, entendeu? Então eu sempre estava inventando coisas, eu fiz balé, apareceu uma escola de balé aqui em Riachão. Sim. Veio uma bailarina, o nome dela era Cláudia, era uma professora de balé assim incrível, ela casou com Wilson, Wilsinho, que era filho de Wilson Carneiro. Aí eles moravam em Salvador e vieram morar em Riachão, então eu abri a escola de balé, então eu fui ser bailarina, eu já inventei também ser bailarina. Olha que bom. Aí tinha aula de jazz, eu inventava aula de jazz. Então assim, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Mas assim, por criatividade, não por traquinagem, nem por desobediência, não. Você gostava sempre de estar em tudo, fazendo alguma coisa, uma pessoa ativa, uma criança ativa. Tanto que também aos 12, acho que foi 12 anos, foi antes de eu ir para Salvador, nós da minha turma tivemos uma banda, menina. Eu era cantora da banda. Que ótimo. Eu tô dizendo que eu tenho história, sim. Eu era cantora da banda Bad Boys. Gente, uma voz horrível. Gente. Nada a ver com o talento de cantar, mas eu tava cantando. Aí tinha o show de Tio Lio na Lira, né? Você participou? Gente, me apresentei várias vezes pra banda. Que massa! Olha, naquela época a mãe não deixava a gente sair, não. Não participava. Meu pai era sempre muito rígido. Sim. Agora, eu tive uma mãe muito incrível, porque minha mãe, ela ficava assim, desafiando meu pai, entendeu? Sim. Meu pai não vai, não, mas deixa a menina aí, eu vou junto. Não tem problema não, Getúlio, eu vou junto. Ela se Então, projetava ele assim. acabava cedendo, entendeu? Meu pai era muito rígido, muito mesmo. Mas eu tive uma mãe que, ela sempre dizia assim, eu quero que você experimente coisas que eu não consegui experimentar. Minha mãe sempre me dizia isso. Isso é bom. E isso ela fez, né? Eu sou muito grata pelo que ela, nossa senhora, ela deixava. Minha mãe nunca me dizia não. Eu não tive uma mãe para me dizer, isso não pode, não. Só se fosse uma coisa absurda. Mas eu nunca
levava coisas absurdas pra Pra ela. ela não dá Você pra dar entendeu? não. Pra Eu dar levava coisas que qualquer pessoa poderia fazer. Só que hoje eu percebo, e às vezes eu vejo tanta gente dar não É. pra alguém que quer experimentar alguma coisa, que quer fazer uma experiência. E eu não tive esses não da minha mãe. Quando minha mãe, eu quero ser cantora, menina, mas teu pai não vai deixar. Ô mãe, deixa, eu quero ser cantora. É lá no fundo da casa de aula que a gente vai. E aí ela, peraí, vou conversar com teu pai. Aí meu pai dizia, você que sabe, se acontecer alguma coisa, responsável é você. Ela, pronto, eu sou responsável, vou levar minha filha. Aí minha mãe ia me levar. Tava sempre o que eu lembro muito da minha infância é isso. Minha mãe estava sempre comigo, sabe? Era muito presente. Ela deixava eu fazer tudo que eu queria, mas ela estava junto, sabe? Olha que legal. Ela não deixava eu ir pra festa sozinha. Quando eu comecei a ir pra festa, aquela fase de 14, 15 anos, eu vou com a mãe, é uma amiguinha. Não, você vai comigo, eu vou também levar. E aqui em Riachão, naquela época, era ainda meio pacato, né? Não é como é hoje, né? Mas Tudo tinha as festas do preto e branco, sempre tinha umas festas assim. Você chegou aí nessas festas? Minha filha, E o que acontecia naquela festa? Que eu ficava curiosa, eu não podia ir, eu ficava curiosa. e na festa do preto e branco, primeiro que vi uma banda, Lordão, que é uma banda excelente, que ela tocava assim, na época, os hits do momento. Sim. Vamos imaginar, ela tocava tipo do sertanejo ao pagode, Sim. com um som de bastante qualidade, né? Então um repertório muito bom e uma banda muito boa. Então eu lembro que sempre tocava essa banda aí, Lordão, que era do preto e branco. E tinha aquela coisa de você fazer uma roupa diferente, uma roupa nova. E tinha um desfile, né? Mas aí vinham, porque a roupa era mais bonita. Era muito legal. Eu não fui no iniciozinho do preto e branco, né? Sim. Mas eu ainda peguei muita coisa legal do preto e branco. Olha, isso marca, né, Gleide? Marca, porque assim, é como eu te disse, eu participava de tudo. Isso é bom. Tudo que acontecia, assim, que eu podia participar, eu estava participando. Que legal. Como é que diz? E a sua família sempre te apoiando em tudo, e aí você inventava na moda, né? A sua mãe sempre Inclusive, ajudando. quando eu fui morar em Salvador, Sim. porque por conta dessa coisa de ser boa aluna, né? Hoje, graças a Deus, Riachão já tem ótimas escolas de ensino médio, né? Verdade. né? A gente tem aí o propedêutico, o aprovado, sei lá, acho que são essas duas básicas. E ainda tem as escolas públicas hoje que tem um nível muito bom. Mas antigamente não tinha nenhuma escola assim de ensino médio que se destacasse. Sim. Né? Como eu era uma boa aluna, e meu pai tem 8 irmãs mulheres que moram em Salvador. Praticamente toda a família do meu pai mora em Salvador. Outra coisa que eu me lembro muito da minha infância, né, falando de infância, era isso, que todas as férias minhas eu ia para Salvador. Sim. Porque as minhas tias moravam lá. Então, desde muito pequena, tipo 4 anos de idade, minhas tias me levavam para Salvador para ficar o verão em Salvador. Olha. Então, na verdade, também quando eu fui para Salvador, eu já tinha ali uma familiaridade, né, com a cidade, porque todas as minhas férias eu passava na praia, em Salvador. Já conhecia a praia, que muita gente naquela época não conhecia a praia, nunca tinha visto praia, né? Então, como minhas tias moravam em Salvador, todo verão eu ia para Salvador. Então, como eu disse, você já tinha aquele hábito de ir para Salvador, que antigamente ir em Salvador era aquela distância. Isso, era aquela distância. Eu tinha colegas minhas que nunca tinham visto o mar, nunca tinham ido em Salvador. E sabe que eu tinha 8 tias, né? E tias mulheres, né? Que tem aquele carinho assim com a gente também, né? Irmã do meu pai. E elas moravam lá. Então, quando eu ia, ficava aquela disputa. Vem pra minha casa, eu pra casa de uma, aí depois ia pra casa de outra. E eu ia muito pequena, meu pai me levava. Meu pai era caminhoneiro, né? Falando dos meus pais, eu sou filha de Getúlio, né? E Janete. Acho que são pessoas conhecidas aqui na cidade. Minha mãe tem uma história que ela era manicure. Aí aos 18 anos, ela era manicure. Aos 18 anos ela passou no concurso de professora do estado. Olha. Aí ela já virou uma professora concursada aos 18 anos. 18 anos. Minha mãe também bastante inteligente. Sim. E 6 anos depois ela passou no concurso do banco, ela já virou bancária. Mas ela começou a vida sendo manicure. Desde né? nova, sempre Desde foi. novinha. Tipo, 16 anos eu já fazia unha e já estava se virando. E meu pai sempre foi caminhoneiro, né? Eu conheci meu pai sendo caminhoneiro. E nessa de ser caminhoneiro, ele que me levava para Salvador no caminhão, para casa das minhas tias, entendeu? Aí dava as férias, pronto. Entra aqui no caminhão, pega as malas, você vai para casa das suas tias. Aí eu ficava assim o verão inteiro lá com minhas tias.
Quando foi com 13 anos, já tinha aquela aproximação com as minhas tias, né? Todas elas. Aí falaram, não, Gui, você já chegou e achou não ter um ensino médio bom, você é muito estudiosa. Sim. Aí eu já dizia que eu queria ser médica, né? Porque já foi incutido ali, professor Dagmar. E eu sempre gostei, eu acho que eu sempre pensei que ia dar certo, porque eu gostava de pessoas, embora não tivesse nenhum médico, assim, na família muito próximo para poder ser referência. É verdade. Mas não, eu vou ser médica. Então eu fui estudar em Salvador aos 13 anos. Fiz o ensino médio em Salvador. Então, e quando você era pequenininha, que sempre todo mundo pergunta, você quer ser o quê quando crescer? Sempre tem Não, aquela... eu falava médica, mas é como eu tô te falando, o que eu me lembro Sei, era ser cantora. era... Ser cantora foi o máximo. Não, filha, eu dava show quando eu era pequena, que chegava alguém na minha casa, outra coisa que eu lembro agora, eu dava show de tudo que é dança, que eu sempre gostei de dançar. Eu sempre fui meio que dançarina, sempre gostei de dançar, de música, de movimento. Aí quando chegava alguém na minha casa, eu falava, você quer ver minha dança? Olha. Aí a pessoa dizia, quero, pronto. Aí eu dançava, me apresentava como se eu estivesse num palco. Que arraso. Ah, não, se eu tivesse voz, eu acho que eu ia ser cantora. Mas Deus dá tudo no... No lugar, né, amiga? No lugar. Mas foi, minha infância foi muito boa. Eu tive uma infância muito feliz. Né? Eu tive uma infância que eu brinquei muito, sabe? Que eu aproveitei muito. E você aprontou alguma coisa com seus irmãos? Ô, amiga, não. Na Eu tô te infância. falando que eu não era traquina, não era traquina. Ah, então foi bom, viu? Não, eu era muito certinha, muito obediente, eu era muito assim. A única coisa que eu lembro da minha infância que eu tomei uma surra, porque assim, Olha, como eu era a filha mais velha tem disso, né? Quem olha os irmãos mais novos. verdade. Então minha mãe já trabalhava, quando eu nasci, minha mãe me teve com 19 anos, era nova. Sei. Já era professora. Então ela me levava, eu e meu irmão, assim, pra escola, às vezes, quando não tinha com quem deixar. Sim. Aí eu tinha o quê? Eu tinha uns 6 anos, meu irmão tinha 2. Sei. Aí numa dessas vezes, que foi até no Aurélio Mascarenhas, Sim. tá lá minha mãe ensinando, me deixou no pátio olhando meu irmão. Filha, meu irmão sumiu, que eu não dei notícia, cadê esse menino? Cadê o irmão? O menino sumiu! Quando minha mãe saiu da aula, falou, Gil, ela me chama de Gil, né? Sim. Meus familiares me chamam de Gleidinha ou de Gil. Olha, sim. Aí meu pai me chamava mais de Massinha. Sim. Depois eu vou contar a história do meu nome também, que é legal. Massinha. E minha mãe de Gil. Gil, cadê Adriano? Adriano Bobô, né? Que hoje é vereador. Cadê Adriano? Aí eu falei, não sei não. Gente, eu não tinha noção de onde estava aquele menino. Não tava tendo aquela responsabilidade. Eu tava brincando de macaco. Sabe o que é macaco, né? Sei. Falei, tem outro nome, né, pra macaco? Não, acho que é só o macaco. Não, tem outro nome. Tem? Não sei. Amarelinha, alguma coisa assim. Sim. Tem outro nome. E aí eu tava brincando na minha, quando ela me perguntou, filha, esse menino foi encontrado, acho que em outra rua, acho que perto da Bela Vista, não sei como foi. Eu só sei que eu cheguei em casa, eu e minha mãe, sem esse menino. E aí meu pai perguntou, e cadê fulano? Tô doida procurando, porque deixei com Gleidinha e sumiu. Aí foi o dia que eu tomei uma surra mesmo, meu pai. Foi mesmo. Olha, Aí eu tá lembro vendo que que marca? pera aí que eu vou te dar uma surra, que sua obrigação era nascer irmão. Aí depois achou, graças a Deus, ficou tudo bem. Mas a filha mais velha tem isso, né? Então tem essa lembrança que eu tenho da infância. Outra coisa que eu tenho lembrança da minha infância é que, falando com meus irmãos, eu era meio que professora dos meus irmãos, né? Porque eu, como era estudiosa, sempre passava logo, sempre estava com 10, então eu, teve séries que eu tomava 10 em todas as matérias, sabe? Em todas as provas. E meus irmãos sempre ficavam em recuperação. Olha. E aí, quem é que vai ensinar recuperação? A professora. Gleidinha. Aí eu passava ali 3 semanas das minhas férias, que era pra eu não fazer mesmo? nada, Ensinando. olhando meus irmãos. Mas foi em prol de bom. Não foi, eu falo que eles me deram muito trabalho. Que eu fiquei tão traumatizada que eu falava, olha, quando eu for mãe, eu só quero uma filha mulher. Eu não quero filho homem. E aconteceu. Isso é verdade. Eu traumatizei daqueles meninos, porque eles eram muito teimosos, traquinos, ao extremo, Mas, e ainda não estudavam. eita. E eu tô te dizendo que eu era aquela certinha, que fazia tudo. Mas sempre tudo. é assim, né, Gleide? Quando não é a filha, é um menino, é o segundo, é o terceiro, né? Uhum. E a vida é assim.
Mas foi bom. Foi bom que nós ficamos mais próximos, né? Então. Com essa relação aí, meio que de mãe também deles. É. Na escola, sempre quem responde, porque minha mãe trabalhava muito. Aí eu estava sempre ali respondendo as coisas pela minha mãe, representando minha mãe muitas vezes também. E aí quando você foi para Salvador, você foi com 13 anos? Eu fui com 13 anos. Aí eu fiz, porque lá as escolas particulares eram muito caras, né? Sim. Aí tinha o Salesiano, que era uma escola particular, que se você passasse no vestibular do Salesiano, você conseguia uma bolsa para pagar menos. Sim. Aí era viável para mim. E tinha escola técnica também, Federal da Bahia, que era uma escola de tipo integral, bastante difícil entrar e tinha um vestibular para entrar. E era totalmente gratuita. Olha. É como se fosse a Universidade Federal, que é gratuita, entendeu? Entendi. Hoje até eles mudaram a dinâmica, mas lá na Escola Técnica Federal, o primeiro ano era geral, como se fosse do ensino médio, a partir do segundo ano é que você fazia algum curso profissionalizante. Porém, você tinha um ensino médio de alto nível sem pagar nada. Olha que bom. Aí eu passei nesse vestibular. Olha que Foi meu primeiro massa. vestibular na vida, foi da Escola Técnica. Isso é bom, né? Porque né, facilita demais, né? Não, foi ótimo, porque aí eu já fiz o meu segundo grau de forma gratuita, numa faculdade que me preparou. Aí eu tinha que escolher um curso dentro da escola técnica, e aí eu escolhi Química, porque Química já me deixava mais próximo de medicina. Porque em Química eu tinha matéria de Química, de Física, de Matemática. Sim. E sempre teve português. A escola técnica ela sempre tinha português, inglês e os outros coisas. Então, quando eu fui fazer vestibular, nos 6 meses que antecederam o vestibular, eu fiz um cursinho intensivo das matérias que eu não tinha no meu ensino médio, que era História, Geografia e Biologia. Entendeu? Porque as outras eu tinha de alto nível. Entendeu? Foi tipo a prova de Química mesmo, a minha prova de Química do vestibular, acho que eu não errei nenhuma questão. Porque eu já era formada em Química pela Escola Técnica. Então foi bom, a Escola Técnica foi um aprendizado, era o dia inteiro. No início foi difícil a adaptação, né? Porque era cobrança muito grande, você sair de uma cidade do interior. Hoje o nível de ensino aqui está bem alto, e naquela época também era alto. Né? Para uma escola era mais de comprado, Riachão, né? era bem alto também. Mas eu tive essa dificuldade porque estava morando longe dos pais, né? Mas eu lembro, disso tudo eu lembro, que eu estava assim muito determinada a estudar, entendeu? Facilita. Então, então em nenhum momento eu fraquejei, eu chorei, tipo, vou pra casa, não. Nenhum momento. Minha mãe chorava mais do que eu. Minha mãe, toda vez que eu vinha, uma vez no mês eu vinha aqui, minha mãe chorava, ô minha filha. Então eu sempre fui mais dura, assim, nesse sentido, porque... Mais determinada. Eu tava gostando de ver as coisas diferentes, né? Era uma novidade, muita coisa nova. Na capital ela traz isso, né? Verdade. Muita novidade, muita matéria que eu nunca ouvi falar. Então, assim, aquilo ali me instigava para estudar. Aí você passou esse tempo todo em Salvador já para ingressar na faculdade, já para medicina, né? Dos 13 anos já foi direito. Isso, eu já pensava de fazer medicina. Quando eu fiz a escola técnica de química, chegou em algum momento que eu pensei em engenharia química. Sim. Né? Porque você vai ali, é muito fascinante, né? Eu pensei em engenharia química, eu digo, não, acho que engenharia química também é uma área muito boa, que eu vou gostar. Só que aí eu fui para o estágio, e aí no estágio era uma indústria do polo petroquímico, né? A gente estagiava no polo. E aí meu estágio foi numa sala assim, vazia, não tinha pessoas, eu não conversava, sabe, aquilo me deu angústia. Eu falei, não é engenharia química que eu quero. Tá, isso pode estar me desviando né, do meu propósito, que eu já queria fazer medicina. E aí eu disse não. Aí eu não parei o estágio e continuei terminando, porque eu passei no primeiro vestibular. Eu já saí do ensino médio e passei no primeiro vestibular. Já por essa bagagem que eu também você já... Não, a escola técnica é excelente. Ela prepara muito. Essas matérias mais pesadas, química, física e matemática, você está com tudo ali já pronto para você. Porque história e geografia, que eu tive que estudar,
Mas é mais decoreba, né? Você vai ali ver as perguntas principais. Não precisa de uma base tão grande. História e geografia como química, física e matemática. E você estudou em qual faculdade? Eu fiz Escola Baiana de Medicina, que era a faculdade, né, que é meu sonho de fazer realmente, né? Que hoje é uma faculdade também, o sonho de muita gente. Acho que eu fui a primeira pessoa aqui de Riachão que fiz Baiana. Porque era uma faculdade particular e só tinha, na verdade, quando eu entrei na faculdade, só tinham 2 faculdades de medicina. Hoje tem várias, né? Mas só tinha a Universidade Federal da Bahia e tinha a Escola Baiana de Medicina, que é ligada ali ao Hospital Santa Isabel, a Santa Casa de Misericórdia. A diferença, todas as 2 excelentes, né? A federal, você sabe que tem essa coisa de ser federal. Porém, na época estava tendo muita greve, né? Não sei nem como é que está hoje em termos de greve, eu não estou acompanhando essas faculdades. Não, atualmente está calmo. Está calmo, né? Mas tinham muitas greves, muitos furos, eu ficava naquela ansiedade de não ter que me formar. Tudo né? isso A Baiana ou a federal estava ótimo, mas eu passei logo de primeira na Baiana, né? Que é bem difícil também. E aí, pronto, eu já relaxei, assim, porque era a faculdade que também eu tinha propósito de ir. Qualquer uma das 2 para mim seria bom, né? A federal é excelente também. E só tinha essas 2, né? Só tinha essas 2 opções. Tem um ouvinte aqui que já está mandando uma mensagem para você. Cláudia Carneiro. Bora ouvir o áudio dela? Bora ouvir. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Boa tarde, Selminha. Boa tarde, minha querida doutora Gleide. Que bom poder estar ouvindo um pouco. Gosto muito de lhe ouvir na rádio, viu? Você tem uma ótima voz, uma dicção excelente. Muito boa. Legal. Mas, assim, me conte a sua história. Eu vou fazer uma pergunta. Olha. Que é justamente sobre a sua vida, né? Eu conheço um pouco. E eu vou lá... A minha pergunta vai lá no bairro da Graça. Lembra quando você morou lá no bairro da Graça? Lá com minha amiga e irmã Edésia, com Anne, com Dea. Ai, Cláudia, vamos Então, assim, acho que você deve estar lembrando, quem não esquece, Com né? As coisas certeza. boas da vida a gente não esquece nunca. E eu sei que foram momentos bons e maravilhosos que você viveu naquela época. Então, assim, esse é um lado que muitos jacuipenses não conhecem, né? Só algumas pessoas. E aí, bora falar um pouquinho desse período de Gleide, Márcia. Legal. Como começou a sua vida na faculdade? Ai, que legal. Um abraço, Cláudia, Binha querida, um abraço. Binha que conhece minhas tias também, né? Tia, uma tia-mãe, né? Ah, com Porque certeza. é uma mãe, eu sei disso, a segunda mãe. É uma Que segunda. Janete não fique com ciúmes. Não, Mas eu falo eu sei que é sua segunda mãe. Eu falo que é minha mãe loira, né, A vida amiga? de Gleide, de deixar os pais, que é uma cidade grande, acostumada aqui em Riachão, tudo pertinho, todo mundo conhecido, e enfrentar naquela época, né? Enfrentar uma selva, como é Salvador. Hoje as pessoas falam São Paulo, mas Salvador. Então, como foi enfrentar, como foi Gleide ir naquela época para lá e enfrentar Salvador, essa cidade gigante, essa cidade grande. Uma menina do interior, estudando aqui, tendo todo o carinho dos pais, da família, paparicando Gleide, que eu sei. Chegar em Salvador. Ah, vou responder. Foi bom você perguntar, que a gente está falando de escola técnica, só que a gente está falando só de escola, né? A gente não está falando Como de foi, família. Gleide, nesse período? Conta pra gente, tua vida aí em Salvador, logo no início de sua carreira, onde você enfrentando aí uma faculdade, tanta gente diferente, né? Costume diferente, tudo diferente da gente aqui do interior. Quando chega para Salvador é totalmente diferente. Mais um beijo para você, estou aqui na escuta, um cheiro. Oh, que linda! Amei, amiga. Por isso que eu falo, Selma, tem pergunta, não, vai falando. Mas a gente vai aqui falando de tantas histórias e tem essa parte aí bem lembrada por você, que a gente está falando só de profissional. Mas voltando aqui, as irmãs do meu pai, né? Quando eu faço
faço assim, Selma, hoje eu tenho 51 anos de idade. Sim. Né? Então, quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, eu digo, meu Deus, obrigada, sabe? Obrigada, mas é com muita verdade que eu falo isso com Deus. Aí você fala assim, Gleide, todas as pessoas falam isso, obrigada. Tem que falar, Claro. não é? Mas existem pessoas que têm histórias mais difíceis de vida, Com certeza. sabe? Com certeza. Eu tenho uma história de vida com muitas batalhas, como todos têm, mas eu tenho uma história de vida de muita gratidão a Deus, porque, como eu te falei, eu vim de uma mãe que abriu meus caminhos. Eu tenho muita gratidão pelo que minha mãe fez naquela época. Dizer assim, não, você está com vontade de cantar? Bora lá, eu te levo para você cantar. Você está com vontade de dançar? Vai lá. Quantas pessoas foram reprimidas disso, né? Verdade. Eu não. E quando eu cheguei naquela fase dali dos 13 anos, que eu passava exatamente com os 13 anos, eu tive um acolhimento da família do meu pai, sabe? Então eu tive tias maravilhosas e eu te digo mais, ficou uma guerrinha ali de quem eu ia ficar na casa de quem. Olha que privilégio. Bobinha, teve isso, né? Quem eu ia ficar, tia Judite me puxava, tia Vera e tal. E aí, eu fiquei na casa de tia Désia, que realmente é minha segunda mãe. Né? É muita gratidão que eu tenho por ela. E tia Désia, olha como Deus faz as coisas. Tia Désia tem 2 filhas mulheres, então eu que não tinha irmã, Claro. mulher, menina, eu ganhei 2. Isso. Eu ganhei a Aridéia e a Ariane. E eu entrei, Selma, de mais gratidão ainda a Deus, que eu fui morar numa casa que era um verdadeiro lar. Pois é. Porque meus tios, meu tio inclusive já faleceu, que Deus o tenha assim num bom lugar, tio Arlindo, que era o esposo de tia Désia, ele era um homem que, meu Deus, era um homem maravilhoso. Então eu fui morar numa casa onde eu tinha um casal que vivia um casamento bem maravilhoso, sem briga, com paz. Isso te ajudou muito, né? Nossa, eles me davam todo o suporte. Então eu não fui morar numa casa de tia para ficar no quarto dos fundos, eu não fui morar numa casa de tia para ser discriminada, não. Eu fui morar numa casa de tia para ela ser minha mãe. Acolhida como filha. Como filha. E as minhas primas, até hoje, nós nos tratamos como irmãs. Oh, que bom. Nós temos, conversamos praticamente toda semana, a gente se vê, né? A gente tem amor de irmã. E eu tenho muita gratidão a elas, porque realmente você sair... E talvez por isso eu não tinha muita vontade, e nem minha mãe chorava mais do que eu, porque de fato eu estava num lugar confortável. Talvez foi isso que você se sentiu mais forte. Você entendeu? Eu saí da casa dos meus pais, eu fui pra casa da minha tia Désia, com meu tio Arlindo, e eles se portavam como meus pais. Então eu não tive assim dificuldades, eu não vou dizer que eu tive muitas dificuldades, porque eles facilitaram muito a minha vida. Entendeu? Sim. Eu pegava ônibus, aí quando eu voltava da faculdade, se eu voltasse tarde, meu tio ia pro ponto de ônibus me esperar. Quando eles podiam, eles me levavam de carro. Quantas vezes e quantas eu chegava de carro porque eles iam me levar. Não, Gui, a gente não tá fazendo nada aqui agora, não te levar. Então eu não tive dificuldade. Eu tive realmente uma segunda família que me acolheu aos 13 anos de idade. Né? E você foi muita sorte mesmo, muito Deus, assim. Eu novinha, já com 13 anos, eu estava ali como filha. E todas as ações da casa, eu era englobada como filha. Tudo que eu não fazia em casa, eu não fazia lá. Porque eu digo que eu nasci para estudar, gosto de estar ali estudando. Essa coisa muito de arrumar casa, de lavar muito prato, isso não é minha praia. Não é minha praia. Eu só faço no último do último caso. Hoje eu digo que eu chego cansada porque eu trabalho muito, né? Trabalho realmente. E antigamente eu estudava muito, então tá tudo certo. Não tinha como aprender. E as minhas primas, elas tinham meio que a mesma cultura que eu. A gente estudava muito, né? Então a gente estudava muito e minha tia ficava ali em casa dando esse apoio a gente na logística, levando. Então, realmente, Bia, é uma lembrança que você me traz, que me emociona. E nessa selva de pedra, elas me apresentavam Salvador, né? Porque já estavam lá há muito tempo. Aí tinha os amigos dela, viraram meus amigos. Aí eu já conseguia sair, já conseguia ir numa festa, já conseguia ter uma turminha. Por quê? Porque eu fui morar
com essas duas primas que viraram duas irmãs e que facilitaram minha vida demais. E quando o Gleide falou assim, minha mãe, eu vou morar em Salvador. Qual foi o pensamento seu na hora, quando falou assim, minha mãe, eu preciso ir para Salvador, que eu quero estudar? Mas é que eu tô te falando, minha mãe acho que me botou antes de mim, mulher. Minha mãe, Selma, ela deve estar me ouvindo. Minha mãe é uma mulher à frente do tempo dela. Minha mãe é à frente. Então tá tudo explicado. As minhas colegas da época ficaram, sabe, tinham que convencer os pais. Teve gente que chorava porque queria ir para Salvador. Porque acham, tipo, que esgotou as possibilidades do ensino médio. Não tinha uma escola. Aí os pais disseram que não deixavam. Não, vou deixar você morar em Salvador. Não deixo. Aí outros foram morar em Feira na época. Muitos amigos meus foram morar em Feira. Mas minha mãe tinha uma cabeça aberta. Minha mãe... Isso ajuda muito. Meu pai foi mais reticente. Vou lá em Salvador, não sei o quê. Aí quem tava lá convencendo ele? A minha mãe. E as minhas tias também, né? Que ligavam pra ele. Getúlio, deixa. A gente vai cuidar dela. Guiel quer estudar. Ela tem o sonho de estudar. Deixa a menina estudar. Deixa ela viver a vida dela. Claro. E por aí vai. Isso, desde quando a gente tem essa mente, tudo facilita, né? Nada fica preso. Minha mãe parado. é uma mulher bem à frente do tempo dela. Ela muito sempre me dizia que queria que eu passasse por experiências que ela não teve oportunidade de passar. Então ela nunca me podou assim, nada. Ela sempre me falava assim, minha filha, você já sabe os caminhos que você deve andar, porque você já foi educada para isso. Eu não tenho medo nenhum de onde você vai andar, porque eu já sei que eu lhe eduquei para andar nos caminhos corretos. Então agora, minha filha, é só você ir. Pois é, e ela mandou uma mensagem aqui para você agora. Foi? Falou que, meu Deus, vou chorar. Janete mandou uma mensagem. Boa tarde, estou orgulhosa ouvindo minha filha, muito feliz por ver minha filha hoje repetindo com as filhas dela, né, a confiança que recebeu da gente. Como é gratificante para mim ouvir meus filhos dizerem que tiveram uma infância feliz. Gleide não é única, os outros dizem a mesma coisa. E ainda, ela mandou outro áudio, vamos ouvir? Oh, meu Deus. Boa tarde. Muito bom estar ouvindo a doutora Gleide. A sua história, Gleide, é incansável. Para mim, me vem à memória como nós éramos felizes, como nós somos felizes. Como a sua infância me remoçou. A infância de meus filhos me tornou uma menina, uma jovem. Eu vivi intensamente essa infância. Hoje eu fico triste quando a mãe diz, meus filhos cresceram e eu não vi. Eu digo, pois eu sou muito feliz, porque os meus filhos, eu vi os três crescerem. A menina é muito responsável, muito estudiosa, os outros dando um trabalho, mas ainda assim vencemos, somos felizes, graças a Deus. Parabéns, minha filha. Oh, que bonitinho. Minha mãe é à frente do tempo dela. Eu sempre sou muito grata mesmo, muito, por todo esse apoio emocional. Né? Minha mãe é uma pessoa, Selma, que nunca vi minha mãe estar chorando. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Eu nunca vi minha mãe chatear, gritar, berrar, sabe? Eu sempre tive minha mãe é uma pessoa muito paciente. Assim, procurando sempre os objetivos dela, né? E tranquilo, isso ajuda assim, muito. isso não dá certo. Se ela fosse falar assim, ó, minha filha, eu acho que isso aí não dá certo. Mas ela não falava, não vai, não. Ó, eu acredito, olhe bem, esse lugar aí não lhe cabe, isso não dá certo, entendeu? Mas aí ela procurava falar e eu procurava entender. Meu pai já era mais incisivo. Né? Meu pai, mas ele também ouvia muito minha mãe, né? Eu tive um pai, falando do meu pai também, que eu falei muito da minha mãe, né? Eu tive um pai muito carinhoso, né? Então, como eu era a menina dele, né? Sim. Eu era a menina dos olhos do meu pai. Pois porque tudo do meu pai era comigo. A primeira pessoa que ele chegava, ele perguntava, cadê Guel? Cadê Massinha? Massinha. E quando ele estava em casa, que ele era caminhoneiro, ele era o dia inteiro me chamando. Massinha, vem cá. Pega água, papai. Massinha faz isso, Massinha faz aquilo. Meu nome era... E ele me chamava de Massinha. Eu vou te contar só essa história, que é legal também. Não sei se alguns ouvintes aí não conhecem. Eu não sei se Binha conhece essa história, porque Binha, como ela é amiga das irmãs do meu pai, da minha tia Désia, tem um parentesco aí, Dona Luísa também, se não me engano, também.
Dona Luísa é madrinha, a mãe de Binha, né? A falecida mãe de Binha, é madrinha da minha tia. E era, tipo, comadre da minha avó. Então, elas tinham uma ligação ali familiar já. E Binha conhece muito a família do meu pai. Por isso que ela ligou falando. Aí, meu pai era caminhoneiro. Numa dessas viagens que ele faz ao Rio de Janeiro e tal, tá ali, parou o caminhão, foi lá dizendo que foi em Copacabana, né? Ele conta essa história, era ótimo ele contar. Aí, fui lá em Copacabana, aí tá vindo passar uma menininha do cabelo loiro, do olho azul. Essa é ótima. Com o nome de Crediomácia. Olha, tá A vendo? menina tinha o nome de Crediomácia. Diz que a mãe falava, ó, Crediomácia, Crediomácia. Ele gravou esse nome. Quando eu nasci, ele virou pra minha mãe e falou que o nome da filha dele ia ser Crediomácia. Aí minha mãe falou, não é possível o nome dele. Que nojo. Tu quer falar inglês, homem? Não, e eu brincava com ele, eu falei, pai, peraí, a menina era loira do olho azul. Aí tu casa com a negra do olho preto, do cabelo duro, e tu ainda quer que eu seja Crediomácia. Gente, ele dava muita risada, Tá sabe? vendo? Aí ele dizia, casou com a pretinha e eu tenho que ser do olho azul. Aí ele dava risada. Minha mãe, então, foi me registrar, Sim. né? Como ele era um semi-analfabeto e tal, e daquele jeitão dele, Sim. minha mãe colocou. Que é que vai ficar mais parecido com Crediomácia? Isso. Gleide Márcia. Márcia. E realmente. E aí jogou lá Gleide Márcia. E voltou. E aí ficou o dito pelo dito. Então ele, revoltado com esse nome de Gleide, ele só me chamava de Massinha. Massinha. Então, pra meu pai, eu sou Massinha. Olha. Quando eu me formei, era engraçado que ele falava, doutora Gleide. Ele só me chamava de doutora Gleide, mas depois, sem doutora, ele me chamava de Massinha. Massinha. Então, essa é a história do meu nome. Então, meu pai era um pai muito carinhoso. Eu tive um pai muito carinhoso, um pai do beijo, do abraço, do eu te amo, né? Há anos atrás, né? Sem muito estudo, mas meu pai era muito carinhoso e muito apegado a mim. Eu acho que todo mundo sofre ver um filho assim, mas acho que meu pai ficou bem mais assim, abaladinho, né? Porque ele era muitíssimo apegado a mim. Sempre foi meu pai apegado a mim. E assim, e seu pai, por ser caminhoneiro, você gostava de viajar? Eu só lembro de uma viagem que nós fizemos pro Recife. A gente não viajava muito porque tinha que estudar, não sei o quê, né? Agora eu tive só uma grande viagem assim que a gente fez para Recife. Eu, minha mãe e ele. E nós fomos assaltados. Ó, outra história aí, tá vendo? É história, amiga. Meu pai parou o caminhão na praia de Boa Viagem. E aí ficou deitado lá no caminhão e nós fomos pra praia, eu e minha mãe. Aí da praia nós vimos que tinha alguém mexendo no carro. Aí minha mãe saiu gritando Getúlio, o pai não acordou e foi atrás do ladrão, fomos para a delegacia, enfim. O maior prejuízo que a gente teve nessa viagem, o cara levou dinheiro e levou várias fotos minhas quando eu era pequena. Sim. Aí minha mãe ficava sentida, poxa, a maioria das suas fotos foi no assalto, né? Mas assim, foi a nossa viagem assim, que ficou muito na minha memória. Essa viagem que a gente foi para Recife. As outras viagens eram menores e quando ele ficou mais velho, ele tinha caminhão de água, né? Que teve aquela grande seca. Verdade. E a gente não tinha água encanada como a gente tem hoje, né? É verdade. E nos 4 cantos onde a gente tem, aí meu pai tinha caminhão de água. E hoje você gosta de viajar, depois de tanto tempo assim, né? Então hoje você tá mais... Eu gosto. Eu sou muito de casa, mas eu não sou muito de viajar demais. Eu gosto muito da minha casa. Viajar demais às vezes me cansa um pouco, sabe? Entendi. O que eu gosto hoje é da minha rotina. Eu amo a minha rotina. Você gosta da... As pessoas ficam esperando o sábado e domingo, né? Eu amo minha segunda a sexta. Eu amo a minha rotina. Não sei, eu amo minha profissão. Eu amo. Não gosto de aventura, não. Eu gosto, eu viajo até, mas eu amo minha rotina, sabe? Sei. Viajar pra mim tem o tempo, mas eu não sou uma pessoa, eu quero viajar no mês que vem de novo, no outro mês de novo. Não, me cansa. Eu amo minha rotina. E você tem hobby? Assim, que você gosta de curtir hoje, mas hobby não. Hoje, dentro da minha vida, o que eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler. Eu, inclusive, estou lendo um livro agora, Comunicação Não Violenta. Eu estou sempre lendo, estou sempre comprando livros para ler.
Entendi. Então, acho que hoje é um dos meus grandes hobbies é ler. Gosto de futebol, eu amo futebol. Campeonato Brasileiro, eu sei tudo que está acontecendo, sei quem está na frente da tabela, sei quem está para rebaixar, eu amo E futebol. qual time que tu gosta? Sou flamenguista. É mesmo? Eu sou flamenguista e na Bahia eu torço pelo Bahia. Ah, que poderia ser Vitória. Por essa vitória, não. Eu sou Bahia, eu sou Bahia e Flamengo. Então, eu gosto muito de futebol. Aí eu vou, tive até no. Eu tive no estádio do Corinthians, no Itaquera, vou na Fonte Nova, vou no Maracanã. Aí pronto, aí eu gosto. Até camisa tem? Tenho, hoje eu tenho uma camisa até com o meu nome do Flamengo oficial, com o meu nome atrás. Ah, que massa. Tá vendo? Eu gosto. É fã-clube mesmo. Eu gosto. Futebol eu gosto, entendo, sei narrar, sei comentar, sei tudo. Nossa, eu não sou muito assim de Gente! futebol, não. Mas eu gosto do Flamengo. Meu pai nem gostava, não sei, eu não te perguntar assim, como nasceu isso em você, eu não sei. Mas há muitos anos que eu sigo futebol, gosto de futebol. E você, Gleide, tem duas filhas, né? Duas meninas, né? Meninas. Que eu falei que eu sempre quis ter menina, né? Sei. E como eu disse, hoje elas estão até hoje, você mora com elas? Sim, eu tenho uma de 19 anos, né? E uma de 15 anos. As minhas filhas hoje estudam em Feira de Santana, né? Elas estudam lá. Uma faz cursinho, né? Tá pra fazer vestibular, quer fazer medicina também, é mais velha. Mais velha. Ah, é. Deixei isso bem ao critério dela, porque acho que é uma escolha que tem que ser pessoal, né? Verdade. A profissão que você vai fazer na sua vida, suas decisões. Então, deixei bem a critério dela, mas ela foi amadurecendo. E hoje ela tem a certeza que quer ser médica também. Está começando a fazer o primeiro vestibular, vai fazer o primeiro Enem agora. Bom. Aí tá aí toda ansiosa, cheia de expectativas, né? Eu digo sempre a ela que tudo tem seu tempo. Verdade. Que eu fique tranquila, que não tem nenhum tipo de cobrança. Eu nunca fui cobrada pelos meus pais de ter que passar logo. Pelo contrário, ficava assim, fique tranquila, filha, vá fazer, vá construir o que você pensa, mas fica tranquila. E assim eu ajo com elas também. E a outra tá no primeiro ano do ensino médio, mas elas estudam em Feira de Santana. Fazem inglês e tal. Eu coloquei uma porque já era hora de ela querer ir. E a outra falou, minha irmã vai, eu também vou. E aí foi. Uma faz companhia. Minha mãe ficam com elas lá. Por isso minha mãe falou que eu estava repetindo com minhas filhas. Acaba que é isso. É uma cidade um pouco maior, vão ter desafios, né? Verdade. Você tem que fazer novas amizades, você tem que ter como se defender. Então, acho que é um aprendizado. É uma grande escola também, você sair um pouco, né? Da sainha dos pais e poder... Tem que ter uma independência. Eu acho que foi um aprendizado e tem dado certo. Aí elas vêm, todo final de semana elas vêm. Elas vêm todo final de semana. Mas aí estão construindo a história delas também. Duas meninas maravilhosas também, que não me deram trabalho, assim como eu não dei a minha mãe. Isso é tão bom, porque né, a convivência entre os pais tem uma conexão, né, faz a família ficar mais leve, mais, né, tudo flui, né? Verdade. Então, e aí... Você, ouvinte, né, que queira mandar mais uma mensagem para a Gleide, mande uma mensagem pelo WhatsApp da Rádio Gazeta, 759-9251-7039. 759-9251-7039. E temos mais uma ouvinte aqui mandando uma mensagem para você. Vamos ouvir, Gleide? Vamos. Selminha, minha querida amada, boa tarde. Estou vendo a entrevista aqui, estou ligada na entrevista dessa querida médica da nossa cidade, Gleide. Né, Gleidinha? Um beijo para você, um beijo no teu coração. Selminha, você é show de bola com essa programação aí, viu? De história de vida. Amo, tu sabe que eu sou ouvinte número 1, né? Todas as quarta-feiras. Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. E Gleide, um beijo, viu? Diga a ela que é Sandra. Viu, Selminha? Diga a ela que é Sandra, a irmã de Zélia, a esposa de meio quilo. Ela tá muito bem querida.
história linda, Gledinha. Oh, meu amor, obrigada, Sonia. Sei demais quem é. Não, esse programa é legal mesmo, porque a gente ouvindo a história das pessoas, a gente remete a nossa própria história, né? Histórias contadas, eu acho que sempre deixa alguma pontinha de aprendizado na gente, né? Por isso eu gosto tanto de ler, eu amo ler. Porque vai deixar algo de aprendizado em você, né? Isso mesmo. Tem um ouvinte aqui que está perguntando a você, né? Que você falou tanto de futebol. Ele está perguntando aqui, pergunta a doutora Cleide, que posição está o Bahia no Campeonato Brasileiro? Olha, até a última vez estava no 6º colocado. Agora, do jeito que está perdendo... Foi Samuel Oliveira, viu? E o primeiro por enquanto é o Palmeiras, mas o meu Flamengo vai ser campeão, viu? Pois é, tem que ser assim, né, Cleide? Eu na verdade, eu acompanho mais mesmo o Flamengo, né? Mas o Bahia tá fazendo uma campanha linda, né? Porque eles fizeram aí uma SAF. Olha, já tá no 4º campeonato, no 4ª posição não. Bahia tá subindo aí, fica entre 6º e 4º. Mas eu acredito que o Flamengo deve ser o campeão. O Palmeiras tem uma uniformidade maior, mas já foi campeão já 2 vezes. Aí não tem. Fica sem graça o campeonato. Tem que botar gente diferente para ganhar esse negócio. Tem outra mensagem aqui, viu? As meninas da Clínica Cliamo estão na escuta. Ai, que maravilha! A Clínica Cliamo agora, falando da história de vida, né? Recentemente a gente comprou, né, a sociedade lá na Clínica Cliamo, né? Então hoje é a minha empresa, lá na Clínica Cliamo. Eu e o Dr. Robson Cedrais. E as meninas que estão lá, que trabalham comigo, a gente está lá já tem uns 2 meses ou 3, acho que foi em julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, já passando rápido, né? Gente, o mundo tá passando muito rápido. Rápido demais. Vocês aproveitam a vida, viu? Porque a vida tá passando rápido demais. Aí nesses 3 meses a gente está aí na Cliamo, né? Com essa parceria com essas maravilhosas que estão aí. Eu saí de lá e falei, vocês ficam ouvindo. E as pacientes também que estão lá me aguardando. Daqui a pouco eu volto para atender. Pois é. Que hoje é dia do atendimento lá na Cliamo. Na Cliamo. Mas foi uma conquista mais uma sua, né? Graças a Deus. A gente vai galgando. Eu nunca tive muita pressa, muita ambição. Acho que a gente vai galgando os nossos espaços, né? Com a permissão de Deus, com o nosso potencial e Deus mandando. Eu sou uma pessoa muito espiritualista e sou muito católica, sabe? Sei. Eu fui criada dentro da igreja católica, né? Fui criada. Então, de pequena eu participava do grupo das crianças, de organizar a missa das crianças, que antigamente tinha uma missa das crianças. Então eu participei do grupo jovem, participei do coral da igreja. Eu estou dizendo que eu tinha muitas histórias, mas já é mais uma história. Eu sempre fui muito envolvida e muito engajada na igreja católica, né? Hoje o que eu penso, não tenho preconceito com nenhuma religião, acho que toda religião que busca a Deus, né? E que você está tentando entender, né, os mistérios dessa vida. Imagino que isso aqui não faz sentido, né? Qual é o sentido, eu acho que vale a pena. Mas eu penso que Deus vai abrindo as oportunidades, né? Então, dentro da minha carreira, chegou a hora da gente ter um espaço nosso. E foi uma oportunidade de estar com o colega Robson, que é um colega que tem mais ou menos os mesmos valores e princípios que eu, né? Isso ajuda muito. Que a medicina é uma missão, você é um empreendedor, mas também você tem que colocar ali como missão, né? Como serviço, como propósito. Verdade. É um médico talentoso, um médico próspero, é um médico que tem uma história linda dentro da ortopedia em toda a região. Então foi alguém que Deus mandou pra gente fazer essa sociedade. E achar só tem a ganhar, né? É verdade. Você já superou alguma coisa na sua vida? Superei, né? Superei, por exemplo, eu fui candidata a prefeita. A gente nem falou sobre isso, né? Eu tô te dizendo que eu tenho história, gente. Eu sou uma mulher. Por isso que eu disse, gente, eu já vivi tanta coisa na minha vida. E eu sou tão grata, porque a vida é isso, é viver. Né? É viver experiências. Com certeza. Tem tanta gente que fala assim, não sei se eu vou, não vai. Vai. Uma
Uma coisa que eu aprendi é melhor você se arrepender do que você fez, do que você não fez. Isso é fato. Isso é algo que a gente ouve, mas tem pessoas que não experimentaram isso. Então eu sou uma pessoa que eu já experimentei. Isso. Fazer, mesmo que me arrependa. Pois né? é. Fazer, mesmo que me arrependa. Isso. Né? Não é fácil, porque eu sou libriana. O libriano, ele é meio indeciso, né? O libriano, ele é aquele gente boa. Mas é indeciso? É indeciso. É do signo, mas não quer dizer que eu vou ficar indecisa a vida inteira, né? Isso é um molde do signo. Sim. Por isso eu adoro signo também. Também. Mas só que isso não quer dizer que vai pegar em você. É bom que você entende um pouco que você pode ter uma personalidade assim, você vai trabalhar isso. Eu acho que você tem que trabalhar. Com certeza. Né? E eu trabalhei muito isso, poder de decisão, a coragem na minha vida. Então eu superei essa eleição, né, de prefeita, porque uma eleição de prefeita ela não é fácil, né? Existe todo um desgaste emocional. E na minha época, que foi em 2012, eram 3 meses de campanha, gata. Porque hoje são 45 dias. É mole. Eram 3 meses de campanha eleitoral. Era mais desgastante. Muito mais desgastante. Não tem necessidade de tudo isso. Não, acho que não. Acho que as pessoas têm que jogar a sua proposta. Isso. Pra que tanto? Esse 3 meses é convencimento de quê? De que? Não, pra mim não faz sentido. Com certeza. Né? Também concordo. Eu acho que o modelo que está aí, 45 dias, e as pessoas já se mostram, já se conhecem, né? Isso. Já tem uma história ali por trás. Ninguém vai ser candidato sem uma história por trás. Então, essa história já vai lhe credenciando para ser candidato e naqueles 45 dias você vai fazer o que tem que ser feito dentro da lógica de uma campanha. Né? Então, eu superei, porque perder uma eleição não é fácil, né? Perder nunca é fácil, né? É sempre Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder, exatamente. Então, o que você tem que fazer quando você perde? Ver o que você vai levar ali de aprendizado. Isso. Algo que, às vezes, você fala e talvez pessoas vieram para o mundo para não sentir isso. O que é aprendizado a partir de algo. Claro. Né? Então, foram vários aprendizados que eu tive. Eu tive que superar a perda, né, de um processo eleitoral. É uma perda emocional, é uma perda financeira, é uma perda de sonhos, né? É uma série de coisas que está ali envolvida, mas eu superei. E essa superação é uma das que eu tenho mais orgulho, assim, no sentido de que eu fiquei de cabeça erguida, sabe? Tem muitas pessoas que perdem um processo eleitoral e que eles se escondem das pessoas, se escondem do povo, se escondem da sociedade, né? E não é por aí. Por vários motivos, se escondem por vários motivos. Ou porque falou que não é para falar, ou porque tá devendo, ou porque... Enfim, vários motivos, né? E eu tenho muita alegria de saber que eu superei de cabeça erguida, né? Foi uma proposta que eu tinha para as pessoas e elas disseram que não queriam. E paciência. E eu não posso fazer mais, eu não tenho controle sobre isso. Né? A gente só pode ter percepção e muita decepção do que você tem controle. Mas eu não tinha controle disso, né? E hoje eu entendo mais claramente ainda. Né? Eu dizer que a diferença daquela Gleide de antes para hoje é realmente a maturidade. Isso. De entender que vem, né? Que a gente espera que a gente fique mais velha e realmente vem a maturidade, né? Então, e barco pra frente, né, Lívia? Total! Isso aí, a minha profissão de aprendizado é isso, que a gente não tem controle, né? A gente vê algumas coisas no processo eleitoral que você diz, eu não vou mais passar por isso. Se alguma vez eu for enfrentar novamente, vai ser de forma diferente. Mas foi, como eu disse, tudo foi aprendizado. E foi um capítulo da minha vida. Isso. Um capítulo. Tudo na nossa vida. E eu sou uma pessoa que eu gosto de colecionar capítulos mesmo, sabe? E Gleide, também a gente tem que ser um livro. Claro. Cada vivência é uma página. Uma página. E ver as novas histórias, ver as novas conquistas, né? Que a gente é que faz, né, Gleide? E orgulho de saber que eu tenho várias páginas aí nesse livro da vida, né? Não vim para ficar parada, paralisada. Isso. E cada
situação que você passa vai lhe credenciando para a evolução, né? Isso. Outra coisa que eu superei foi a minha separação, né? Porque eu tive um casamento aí de 15 anos, né? Então, que também não é fácil, né? Fácil. Mas eu tive que superar e realmente também fica de aprendizado isso. Que Mas a vida são coisas que fazem parte da vida. é. Tem que existir o caminhar e tem que existir o perdão, né? Não pode existir a vitimização de culpar o outro. Então foram coisas que eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Então, de qualquer forma, ou pela dor ou por amor, você acaba evoluindo, Claro. né? E a vida Então, é disso. me né? evoluiu muito, né? Eu tive que... hoje eu sou psicoterapeuta, graças a esse momento da minha vida que eu estava muito mal. Então, eu fui fazer terapia, minhas filhas fizeram terapia, eu fui ser psicoterapeuta para entender os processos humanos, né? E entender que, como eu disse, a gente não tem o controle sobre o outro, sobre o que o outro faz, sobre o que o outro sente, sobre o que o outro pensa. A gente só tem controle sobre a gente. E ninguém muda ninguém. Não, de jeito nenhum. Mas foi aprendizado e tenho minhas filhas maravilhosas aí, né? Isso. Desse relacionamento É. que teve a parte boa, que teve a parte de importância na minha vida, com Pois é. certeza. E Samuel está perguntando se você quer ser candidata de novo. Quem tá perguntando? Samuel. Ela vai ser candidata a prefeito de novo. Ah, quem sabe um dia. Eu nunca digo que está descartado. A única coisa que eu hoje falo às pessoas que me perguntam é assim: eu não vou me candidatar. Eu sou candidata. Porque lá em 2012 eu me candidatei. Eu falei, eu quero ser candidata. Pois é. E agora? Agora eu não vou me candidatar, mas eu posso ser uma candidata se dentro de uma estrutura, né, as pessoas entenderem, poxa, bora aqui, bora pegar a Gleide, a ideia que ela tem, a disposição que ela tem, a dinâmica que ela tem, porque eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa que tem vontade das coisas acontecerem, né? tem um perfil, eu não vou dizer uma pessoa que eu não tenho um perfil de ser um executivo, eu tenho um perfil de executivo. Agora, eu me candidatar não, porém dentro de uma estrutura que a gente vê, não, vamos pegar aqui a doutora Gleide, vamos ajudar ela aqui, vamos fazer isso aqui, vamos uma sociedade, um grupo, não sei, não entendo, não sei de que forma seria, mas nunca eu me colocar como candidata. Mas se algum dia existir essa possibilidade das pessoas entenderem que eu posso ajudar a nossa sociedade, sim, não é algo descartado. Pois é. E a vida assim, né? A vida continua. Sempre. Teve uma ouvinte aqui que mandou uma mensagem, o nome dela é Roseane. Boa tarde, Selminha. Estou no seu programa toda semana, escuto, né? E hoje, muito legal com minha comadre, amiga e irmã. Amo Gleide. Oh, que linda. Aqui é Rosane da loja Material Cristão. Oh, comadre. Ela é uma comadre, é uma família, uma irmã, né? São as pessoas, eu sou uma pessoa muito família, sabe? Sim. Sou uma pessoa muito família. Eu acho que a nossa família, então eu sou a pessoa que acolhe a família, que faz a festa em casa com a família aí, que faz o Natal da nossa família sempre, na maioria das vezes, é na minha casa, porque eu sou uma pessoa que quero que todo mundo fique junto, que agregue, né? Isso. Então, eu acho que a família É a base de tudo. é a base de tudo da nossa sociedade, né? Se a gente fortalecer as famílias, com certeza toda a nossa sociedade é fortalecida. Às vezes a gente quer fortalecer algo que está longe da gente. Isso. A gente tem que fortalecer algo que está bem pertinho da gente. Isso. Né? E tudo que é com a base, que quando tem uma base forte, tudo flore, tudo, né? Tudo avança, né? Isso aqui é só uma passagem, né? Quem não entender isso, isso aqui é uma passagem, né? Tem outra mensagem, estamos aqui, os ouvintes estão ligadinhos no nosso programa. Tá chegando aqui mais uma mensagem, Glicélia, né? Gisélia Dória. Olha. Mandou uma mensagem para você. Minha doutora, aqui na Cliamos estamos todos, eu e seus pacientes, ouvindo. Ai, que bonitinho. Vibrando e nos emocionando com essa história linda de sonhos realizados e a realizar.
Receba o carinho de todos. Te amo, tia Célia. Oh, deixa eu falar de tia Célia também. Eu tô dizendo que minha história tem muito... Olha, a gente vai ter que terminar na estante, mas depois eu vou falar da história do capítulo número 2 da minha história. Mas deixa eu te falar, tia Célia, na estante eu atendi uma paciente que ela fez assim, menina, mas Célia é muito legal, né? Aí ela fez assim, ô doutora, ela tem muitos anos com a senhora. Eu falei, só tem 20. Tá vendo? Porque tia Célia é outro capítulo da minha história. É a única irmã mulher da minha mãe, né? Então, nós sempre fomos muito ligadas, desde a infância. Olha que bom. Desde a infância. Então, tia Célia, ela, tipo assim, ela chegou um momento que ela era solteira, ela morava lá em casa. Minha mãe também era muito acolhedora. Mas a gente adorava ir, depois ela saiu. Aí, quando a tia Célia casou, você tem uma ideia, eu era tão ligada a ela que na lua de mel dela eu fui junto. Não existe isso. Não existe. Ela fez uma excursão ali pro Jorro, lembra, tia? Pro Jorro, Tucano, não sei o quê. Não, eu vou levar a Gleidinha. Entendeu? Loucura. Eu era uma criança, gente, aquela criança assim, toda gordinha, toda rechuchudinha, Sei. com aqueles cabelos, que nem que eu tô aqui hoje de rabo de cavalo, só que minha mãe esticava de um jeito e ela me botava cheia de roupinha, eu era muito fofinha. Então, eu era muito fofinha. Carregou como filha. Então todo mundo queria me levar, sabe como é? Aquelas crianças fofinhas, toda arrumadinha, minha mãe me deixava impecável. Eu sou uma criança que eu nunca andei descalça. É mesmo. E eu criei minhas filhas igualzinho. Eu não andava descalça. Eu acordava, já vestia uma roupa, já vestia calçava um sapato. Olha que Então eu era essa criança, assim. Então tia Célia comigo. Então, aí vamos lá. Aí fui pra Lua de Mel de tia Célia. Sim. Tia Célia foi morar em Barreiros. Aqui, distrito de Barreiros, Sim. né? Minha filha, quase todo final de semana, eu ia pra Barreiros pra ficar na casa de tia Célia. Então nós somos muito ligadas. E aí, Quando aí só tem ela de irmã? só de mulher. São 3 homens e ela. Sim. Né? Tio Gerinho, tio Zé América e tio Jorge. E tia Célia. Então, ela, tia Célia, também é como se fosse uma segunda mãe minha. Porque a gente conversava sobre tudo. Sabe aquela coisa que às vezes você não quer falar com a mãe, tá de vida com a mãe? Você vai falar com sua tia. Sua tia, Pronto, fala com olha. tia Célia. E outra coisa da nossa infância que eu lembro muito é que quando eu chegava de Salvador, eu fui com 13 anos, né? Aí eu ia pra Salvador e vinha de 15 em 15, às vezes, uma vez no mês. Eu sempre tava, quando dava saudade, eu vinha. Minha mãe não ficava assim, tipo, não tenho dinheiro, não. Quando eu dava saudade, minha filha, peraí, vou dar um jeito, vou botar um dinheiro aí e você vai vir. Sabe? Então, minha mãe sempre foi desse jeito aí. Aí eu chegava e ia pra casa de tia Célia pra arrumar o guarda-roupa dela. Então, ela deixava tudo mais desarrumado. Eu tenho que arrumar. Aí eu passava um dia arrumando o guarda-roupa de tia Aí Célia. ela gostava. Então, a tia Célia, a gente tem uma história. Quando eu fiz meu primeiro consultório particular aqui em Riachão, me formei. Então, gente, eu me formei em 1998. Né? Eu tenho 26 anos, não, 27, né? Não, peraí. 25 fez o ano passado. 26 anos. Gente, eu não tô sabendo fazer conta. Ó, eu fiz 25 anos de formada em 2024. Eu tenho 27 anos de formada. Vou fazer 27 anos agora, dia 3 de dezembro. Que foi dia 3 de dezembro. Então, quando eu me há 20 anos atrás, quando eu abri meu primeiro consultório aqui em Riachão particular, que era ali em cima da Aprender Brincando. Ali, meu consultório era ali, meu primeiro consultório. Tia Célia estava se aposentando, porque aposentava com 55 anos, né? Olha, tia, eu não vou dizer a sua idade aqui não. Mas enfim, ela estava se aposentando. Aí ela chegou pra mim e falou assim, quem vai ser sua secretária sou eu, porque eu estou me aposentando, não quero ficar dentro de casa sem fazer nada. E aí eu vou ser sua secretária. E isso já são 20 anos aí, sendo minha secretária. E os pacientes gostam tanto dela, que às vezes falam pra mim assim, doutora, se ela sai, mas ela fica. Danada. Então, tia, todo o carinho, toda a gratidão a você, a senhora, pelo amor, pelo cuidado comigo, né? E eu tô aproveitando aqui para falar a nossa história, né? Que também é uma história de mãe e filha, né? Foi bem participativa. Ela foi uma tia muito participativa na minha vida, em todos os momentos. Isso é uma bênção, né? Muito bom. Eu estou dizendo que eu sou uma pessoa abençoada e grata a Deus, né? Por toda
a minha trajetória. Aproveitando, né, para falar às pessoas que ontem eu vi um texto muito legal, né, falando sobre comparações, que às vezes cada um de vocês que está em casa também tem sua história. Claro, né? claro. Então, às vezes, a gente hoje, principalmente hoje com a internet, né? Isso. A gente fica naquela comparação, né? Isso. Da roupa, do jeito que o namorado tratou, do jeito que não sei o quê. Você fica cheio de comparações. Isso. Então, o ideal, e é uma coisa que eu sempre usei na minha vida, eu nunca fiz comparações minhas com ninguém. Eu nunca me comparei com ninguém. Eu sempre me achava melhor de todos e acabou. Mas sabe o que é isso? Porque você é sempre determinada. Não, mas é comparação. Tipo assim, é porque o outro tem isso aqui perfeito, um carro melhor. Não. Não. Eu nunca entrei em comparações. Eu acho que isso me ajudou a ter a alegria de viver e a ter a paz que eu tenho dentro de mim, porque eu não fico me comparando com ninguém. Cada um tem sua história, Claro. cada um tem seu merecimento, Claro. né? Cada um, Com sabe? certeza. Deus fez para ter aquela roupa, aquele carro, aquele marido, nunca fiz comparações da minha vida. Eu tentei viver a minha vida e aproveitar tudo que Deus mandou para mim. As coisas boas e as coisas ruins para servir de aprendizado. Acho que é uma grande ficha que me caiu agora, né? Nos 50 anos é isso. O que é que me fez, graças a Deus, ser tão feliz com a vida que eu tenho? É não me comparar. Tá? Pois É não me comparar. Isso. Então, tudo que foi É mandado você pra mim, de alegria, de tristeza, de desafio, eu aceitei com gratidão a Deus por toda a minha trajetória. Porque você sempre correu atrás dos seus objetivos. E alcançou. É, Né? sem Isso. estar preocupado com o outro, né? Outro, isso. O outro também vai ter a sua história, seus objetivos, e que bom que ele conquiste também. Isso. Mas cada um tem ali a sua história, né? Verdade. Então vamos viver sem comparações para que a gente viva mais feliz, porque eu atendo muita gente hoje como médica, né? Agora, falando de hoje como médica, né? A gente atende muita gente que está vivendo ansiedades, tristezas, e eu vejo muita gente com comparações. Então a gente para tudo e pensa Claro. na sua vida, seja grato pelo que você tem, Claro. pelas ferramentas que você tem. O que é que eu tenho no momento? É isso? Pronto, então eu vou fazer E disso. o que é que quer para a sua vida? Quando a pessoa se descobre isso, eu quero isso, lute. Né? Lute, Só peça isso. força a Deus e vai embora. Tem um ouvinte aqui que mandou outra mensagem para você. Tem muitas mensagens, viu, Gleide? Obrigada. Você está recebendo muitas mensagens dos Obrigada, ouvintes. obrigada. O nome dela é Célia Maria. Sim. Boa tarde, Selma e doutora Gleide. Estamos aqui ouvindo o programa. Gratidão por tudo que fez por mim e minha mãe. Te amo, Dinda. Oh, Seu afilhado, Elon. é o Wake. O Elon. Wakert. Eu sei, é com Maricele. Com Maricele é uma pessoa que entrou na minha vida por ocasião do nascimento de Wakert, que eu trabalhava em Feira de Santana. E aí eu levava, eu sempre fui assim, quando eu era estudante de medicina, eu trabalhava num hospital de Manduce, e eu atendia tanta gente, todo mundo que ia achando, eu tô precisando de um não sei o quê, de uma cirurgia, eu marcava. Eu sempre fui dessas, né? E eu ajudava muitas pessoas. E às vezes as pessoas ficam, naquele dia que tu fez isso, eu nem lembro. Mas Célia, acabou que a gente viveu um momento ali do parto e acabei virando comadre dela e amiga, né, Célia? Você conhece muitas coisas da minha vida, da minha história. E obrigada, amiga. Muito obrigada por você estar ouvindo aí. A nossa história é feita aí de pessoas, né? O que a gente leva da vida é isso aí que a gente viveu, né? Com quem a gente viveu, com quem a gente conviveu, com quem a gente se relacionou, né? Verdade, Seja verdade. de forma rápida, seja que foi mais demorada, Verdade. né? Ô, Gleide, você tem saudades de quem? Do meu pai. Eu tenho uma saudade muito grande do meu pai. Eu nem gosto muito de tocar nesse assunto porque sempre eu choro, mas eu tenho uma saudade muito grande do meu pai, porque meu pai era um companheiro na minha vida, sabe? Desde pequeno nós somos muito ligados, e quando eu cresci, meu pai, ele era caminhoneiro, meu pai se aposentou, né? E, enfim, ele ficou em casa. Aí quando eu tive minha primeira filha, que ela entrou na escola, eu falei, pai, eu quero que o senhor leve minha filha na escola.
porque daria uma ocupação para ele. Nossa, gente, isso foi de uma força tão grande que ele tomava café da manhã todos os dias na minha casa. Então, meu pai tomava o café da manhã dele, era na minha casa. Olha. Eu já era casada, depois ele chegava lá às 7 horas da manhã fazendo zoada, porque ele era zoadento. E embora, quero meu café, quero 2 ovos, quero isso, quero aquilo, ainda dava ordem, né? Sim. Mas ele tomava o café da manhã todo dia na minha casa, levava minhas filhas na escola. Minhas filhas também têm ótimas recordações e ótimas lembranças do meu pai. Isso é bom, Porque né? ela levava e buscava na escola. Meu pai, eu conseguia conversar com ele qualquer assunto. Era Um assunto muito pessoal. Ele não era, mas eu era. Eu não tinha vergonha dele. Aí ele falava, eu falava, às vezes ele ficava sem graça, daqui a pouco ele... E eu fui quebrando muito essa barreira com meu pai, entendeu? E ele também já tinha... Ele tinha intimidade para conversar comigo sobre qualquer coisa. Isso é tão bom, né, Gleide? Tenho muita saudade do meu pai, porque meu pai era muito presente na minha vida. Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio para você, mas acho importante a gente ouvir, né? Vamos ouvir. Olha, gente, já tô saindo, viu? Os meus pacientes estão me esperando. A gente vai terminar agora. Oi, Selminha, boa tarde. Me manda aí o link do teu programa. Manda aí, Selminha. Manda o link para ela ouvir. Vou mandar para ela depois, viu? O programa completo, vou mandar o link quando estiver pronto. Ah, pronto. Aí eu mando para ela. Manda. Viu? Então, Gleide, qual a mensagem que você tem vontade de passar para as pessoas? Diante de tudo que você viveu e até hoje, qual a mensagem importante que você queria passar? Eu tenho várias coisas que a gente vai aprendendo na vida, né? Essa coisa da comparação é uma mensagem, né? Que eu estava, e assim, já focada de falar isso com vocês, né? Não comparem a vida de vocês com a de ninguém. Veja o que Deus mandou ali para sua vida, os elementos que você tem, seja grato. Seja grato, porque a felicidade não vem... eu ouvi uma frase que eu gostei muito. A gratidão, ela não vem porque você é feliz, é o contrário. A felicidade vem quando você é grato. Então, antes de ser feliz, seja grato. Gratidão, gratidão. De tanto você falar a palavra gratidão, agradecer, orar, a felicidade vai chegar até você. Então, hoje o que eu tenho de lema de vida é isso. Eu sou grata, mas eu sou grata grata pelas coisas ruins também. Eu sou grata a Deus, Deus sabe disso, da minha conexão com Ele, da minha intimidade com Ele. E por ter intimidade com Deus, é que eu falo a você, eu não tenho medo de nada nessa vida. Porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sei que o controle não é meu, o controle é dele. Então, como é que você vai ter medo se o controle não é seu? Porque você tem fé. Né? Então, porque eu tenho fé. Então, a fé foi que me salvou em todos os momentos difíceis da minha vida. Então, o que eu quero falar com as pessoas é isso. Fortaleçam a fé em Deus, né? Porque a fé que nos salva dos momentos difíceis, dos momentos tristes, do momento que você se sente humilhado, do momento que você se sente traído, no momento que você se sente fraco. Quem me salva é a fé. Então, a fé me salvou. Sou uma pessoa de muita fé. E por isso eu sou uma pessoa de muita alegria e de muita gratidão. Porque não é preciso acontecer nada legal na minha vida para eu ser alegre. Não é preciso acontecer grandes coisas na minha vida para eu ser grata. Eu sou grata e sou feliz antes mesmo das coisas acontecerem. E eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo que esteja ouvindo coloca isso como lema de vida. E se não conseguir colocar isso como lema de vida, pede ajuda. Pede ajuda a um psicólogo, pede ajuda a um guia espiritual. Isso aí. Pede ajuda para transformar a sua vida. Tem que ser assim, tem que ter esse pensamento forte, né? E fé. Ô Gleide, eu tenho uma lembrança que você passou por um acidente de carro, não foi? Sim! Me conta essa história. É muita história, eu tô te falando, amiga. Só essa pra gente finalizar. Vamos finalizar assim. Foi em 1999, né? Eu tinha me formado em 1998. E aí, quando eu me formei, eu não fiz logo a minha especialização, né? Por quê? Eu tinha feito uma faculdade particular, né? Meus pais pagaram a minha faculdade.
Só que eu, no primeiro ano de faculdade, já consegui uma bolsa. Olha, eu sou astuta, amiga, eu sou... Eu entrei na faculdade, as faculdades hoje são muito caras, antigamente não era assim, caríssimas, tá? Hoje você tem faculdade de medicina que é 10 mil reais. Vamos, se a gente for comparar, né, naquele tempo, tipo, a minha faculdade era uns 2 mil reais, era algo que dava para meus pais pagarem. Minha mãe era bancária, meu pai era caminhoneiro, dava para elas pagarem. Eu morava em Salvador, não pagava aluguel, não pagava nada, porque essas minhas tias dos meus pais, elas me bancaram mesmo. Eu não pagava absolutamente nada. Eu morava na Graça, como o Binha falou, comecei morando na Liberdade, depois nós mudamos para Nazaré, fomos para Graça. Era um bairro nobre de Salvador, eu morava muito bem, um apartamento muito bom, e eu não pagava nada. Então, a única despesa que meus pais tinham era pagar a faculdade. Só que, quando eu entrei na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu fiz tipo uma prova para ser professora. Então, tipo, eu era do segundo ano, era professora do primeiro ano, tipo estagiária da faculdade, a gente chamava de monitora. E aí eu passei nessa prova, eu virei monitora, aí eu tinha 50% de desconto. Então, eu passei minha faculdade inteira pagando 50% de desconto. Foi ótimo. Mesmo assim, quando eu me formei, eu não poderia ir fazer especialização, porque para fazer especialização você praticamente não ganha nada. Aí eu tive que trabalhar. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em Bicuí. Isso é uma história legal. Por que eu fui trabalhar em Bicuí? Que aqui o prefeito na época era Eval Campos. E eu não tinha voltado. Olha como é, tá vendo? Essa mentalidade, né, de política. Eu não tinha voltado em Eval Campos, eu tinha voltado em Valfredo. E aí, pronto, Eval, o diretor do hospital, que era o Dr. Roberval na época, me contratou, você vai trabalhar em Riachão. Quando foi, tipo, que eu vim na segunda-feira para Riachão, ele me ligou e falou que não dava certo. Provavelmente o prefeito vetou, né? Ele não me falou com essas palavras. Falou, Gleide, não tem mais sua vaga aqui em Riachão. Aí eu fui trabalhar em Bicuí. Lá em Bicuí eu fui secretária de saúde. Só que Bicuí é lá perto de Itabuna. Acho que são, sei lá, 400 quilômetros de Salvador. Então eu vinha de Bicuí de ônibus para Riachão. Porque eu não vinha de carro. Eu tinha um carro, mas deixava meu carro lá, porque era muito longe. E nesse dia desse acidente, eu estava voltando para Ibicuí, numa segunda-feira. Só que a minha prima, que estava envolvida no acidente, Ednailma, não foi? Isso. Ednailma, ela tinha me visto lá no final de semana, ela estava com dor de estômago, tinha ido lá em casa, a gente tinha ficado bem próxima. Eu tinha muitos anos, pra você ver como as coisas de Deus, eu tinha muitos anos que eu tinha visto essa minha prima. Ela chegou lá em casa, olha, já que tu é médica, eu tô ruim aqui, me ajuda, me medica. E nisso a gente ficou conversando. Nós falamos, inclusive, Selma, nesse dia sobre a vida. E ela me falou algo que eu também falei com ela, e acabou que ela faleceu. Ela falou bem assim, se eu morrer hoje, eu tô feliz, porque eu conquistei muitas coisas na minha vida. E eu falei também, e se eu morrer também, eu tô feliz, porque eu conquistei, eu tava assim, muito feliz. Eu tinha um ano de formada, eu estava vivendo aquela fase maravilhosa. Eu era secretária de saúde dessa cidade, então era muita coisa. E ela me deu carona até Feira de Santana, porque eu ia para essa cidade de Bicuí, mas eu ia pegar o ônibus em Feira. Aí nessa carona que aconteceu o acidente, né? Que infelizmente ela morreu na hora, né? A pista estava derrapando, ela ultrapassou um carro, só que quando ela voltou, tinha um Fusca bem lento, aí não teve espaço para ela entrar. Enfim, estava chovendo, o carro derrapou e bateu de frente com o ônibus. Foi um momento triste, né? Porque faleceu uma pessoa da mesma família. Minha família ficava... E você foi, né? Graças a Deus não teve... eu tive fratura de costela, tive fratura do púbis, fiquei um mês de cama. Tive um trauma, né? Na época eu fiquei tomando remédio de dormir. Foi muito difícil. Foi algo bem difícil. No momento que eu estava, assim, em êxtase, né? Mas, e essas coisas ninguém, né? Ninguém prevê, né, amiga? Mas foi em 1999 esse acidente que teve essa sequela aí. Mas a gente, sempre que eu penso, eu oro, né, por ela e desejo que ela esteja num lugar confortável. Com certeza. Próximo a Deus. E o nosso programa, né? O programa de Contos e História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer a minha convidada especial,
doutora Gleide Márcia, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigada, Gleide. Obrigada a vocês ouvintes também. Tem pequenas histórias dentro de uma história e qualquer dia a gente vem aqui contar mais. Com certeza. Um grande abraço à minha família, né? Minha mãe que está me ouvindo, a tia Célia, as minhas filhas, né? Um grande abraço, meu namorado, Que bom. as meninas que trabalham comigo, enfim, um abraço a todos vocês aí que fazem parte da minha vida, que sabem também muitas histórias sobre mim. Pois é. O programa com Marcos Lopes, de terça-feira da semana passada, foi bem legal e já está no meu canal do YouTube, Diário de Selminha. Vai lá, dá uma conferida. E o programa com Sabrina Bezerra vai estrear no meu canal na sexta-feira, dia 24. Quero aproveitar para pedir a você, ouvinte, acesse meu canal Diário de Selminha no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Também me acompanhe pelo Instagram, @Diário de Selminha. Faz suas redes sociais, Gleide, você tem? Tenho sim, doutora Gleide Márcia. Sim. Me sigam também a Cliamo, né, que é a nossa clínica. Pois é. Lá a gente tem outros profissionais, mas o meu sócio, amigo, é Dr. Robson, que é um nosso ortopedista maravilhoso. E a gente está na Cliamo. A Cliamo também tem laboratório, faz coleta domiciliar. Então, aproveita aí nas redes sociais que a gente dá as informações para vocês. Pois é. Então, siga também a Rádio Gazeta FM 104,9, que o Instagram é @Gazeta Riachão 104. Quero agradecer a vocês aí de casa que nos acompanhou até agora, que mandou sua mensagem, meus sinceros agradecimentos. Fique com Deus, até a próxima semana, se Deus permitir. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada.